Oi, eu sou Rosane Jerônimo, eu sou pedagoga e docente de ensino superior, especialista em psicopedagogia, psicanalista e futura psicomotricista, né? E estou aqui para falar um pouquinho sobre o registro e o relatório, né? Quando eu já dei uma dica de anamnese, de evolutivo, então agora eu vou dar de registro em relatório. No relatório, né, é fundamental que você tenha esse acompanhamento, todo esse processo. Você está registrando essas sessões desse processo terapêutico, de acordo com a evolução, a conduta, né, todo o processo da vivência, o envolvimento que esse paciente teve, as relações, as mudanças, acontecimentos que foram de modo positivo e negativo. Que tipo de alteração, né? Pode ter acontecido alguma alteração familiar em que durante o processo houver essas alterações, né? Então a gente tem que registrar tudo, né, com descrição e bastante privacidade. E assim, é bom que a gente peça autorização para gravar ou filmar, que aí após a sessão a gente faça as anotações, né, sobre todo esse andamento, né, registre tudo, porque nesse relatório são as anotações sucintas desses avanços, né, dos pontos negativos que ocorreram mediante as reações, né. Então todas as atividades, o material, anotar tudo e assim, possíveis alterações, né? Botar modificação de conduta, mudança em determinados períodos. E se você pedir, se você for anotar, né, durante a sessão, você pode causar um conflito. Então, daquele paciente querer saber o que você está anotando sobre ele, o que você está escrevendo. Então, assim, pode gerar, né, algo meio complicado de ser contornado. Então, esse relatório, você vai descrever, vai redigir, vai ser de acordo com os objetivos que você propôs, né, que alcançou, que não alcançou. E vai ser também de acordo para onde você vai enviar ele, quem é que vai ler, que finalidade tem esse seu relatório. É para você arquivar, guardar para você consultar futuramente? É para você encaminhar para um outro profissional, uma equipe multidisciplinar, uma equipe escolar, uma empresa? Que tipo de relatório é? Então você vai seguir os passos, né? Se você for filmar, lógico que você tem que ter autorização de direito de imagem e som, tá? Você tem que pedir autorização para os pais, para a pessoa, para tudo, tá bom? A gente tem que assinar tudo direitinho. E aí você vai, mediante a sua queixa, observar, selecionar esses dados, né? Quais foram as possibilidades, os interesses, que momentos houve evolução, que crescimento ocorreu, né, no momento, que resultado, quais foram os resultados positivos. Então você vai elaborar, vai separar isso tudo e vai elaborar o seu primeiro campo, que é são os dados pessoais, né? Um breve dos dados pessoais. Depois você vai pegar o seu diagnóstico da psicopedagogia, né? A sua observação, tudo que você teve aquele apanhado todo, você vai descrever mediante essa queixa. Então você vai ter as suas anotações e recomendações nesse diagnóstico, nessa área de diagnóstico. Depois você vai colocar os dados da terapia. Esses dados da terapia você vai informar num processo de devolutiva, né? Você tem os passos que você foi informando, e aí você tem esse momento dessa devolutiva até a alta, assim for o caso da alta, porque se você for fornecer esse relatório final,
para esse determinado campo, né? Você vai ter esse momento da alta. Então, você vai informar se teve interrupção se teve troca de terapeuta, se teve troca de horário, sala, você vai informar tudo. Se houve separação dos pais, se teve tudo. A vida afetiva tem que ter uma ligação, porque pode ter afetado em algum momento, né? E o relatório, quando ele é enviado para a escola, ele seleciona os dados mediante a queixa, né? Se está sendo superada ou não, porque você tem que orientar, né? Você tem que recomendar. Se for para uso profissional, né? Você vai estar apontando ali um prognóstico em uma área onde ele obteve um crescimento, né? Se for para uma empresa, onde essa empresa quer saber tipos de resultado esse funcionário vai alcançar, você vai ver e vai descrever a evolução dele durante esse processo, se ele vai chegar a alcançar esses objetivos ou não. Então, o relatório você precisa ter sempre, você anota. Eu sempre anoto, pego fichinhas e vou anotando. A cada sessão eu anoto em vários lugares, né? Porque é pra gente lembrar, porque depois a gente não lembra. Tem vários tamanhos. As minhas fichas eu compro vários tamanhos e anoto na agenda, a agenda enorme, anoto. Então, assim, você precisa, tem o post-it, tem a marcação, então você está sempre ali fazendo uma observaçãozinha. E mediante a saída desse paciente do consultório, aí você pode anotar tudo realmente, para depois você verificar os pontos e colocar os pontos mais relevantes no seu relatório. Tá? Porque isso é uma coisa muito sigilosa que você tem que guardar. E aí me perguntaram, né, de alguns livros sobre, né, ajudar a gente estar fazendo esses relatórios, esse apanhado todo. Então eu dei lá no meu Instagram e acho que na minha página do Facebook também, vocês podem dar um pulinho lá. Eu sempre deixo livro e dicas, né, dica de material, dica de link. Eu sempre estou passando, né? Para quem não conhece o canal do Telegram, eu vou deixar na descrição o endereço, né, o link de acesso. Vou deixar também o link de acesso do Instagram, para vocês estarem me procurando. No banner do YouTube tem lá, é só você pressionar o íconezinho que direciona, tá bom? Então é só você dar uma busca e visita lá o canal. E brevemente eu vou estar falando também de alguns livrinhos que eu gosto de psicopedagogia, que ajudam muito. Mesmo a neuropsicopedagogia, ela precisa conhecer um processo psicopedagógico, né? Eu tenho lá os livros do neuropsicopedagogo que eu já coloquei lá, só que o que a gente tem mais acesso é de psicopedagogia. Então, a gente tira da psicopedagogia grandes conhecimentos em relação à intervenção, ao processo de devolutivo, né? Ao processo de acolhimento, de relatório, de anamnese, que são processos bem parecidos, né? A única diferença são alguns instrumentos que a gente não deve utilizar, né? E o procedimento de avaliação, que é um processo mais técnico, né? Que a gente foca no laudo mais técnico. Mas o processo de relatório, devolutivo, anamnese, todo esse processo é bem parecido. As intervenções também bem parecidas. Os instrumentos são bem parecidos. Então, às vezes me perguntam muito: Rosane, qual a diferença? O que o neuro faz? A gente faz tudo a mesma coisa, assim, né? De acordo com
o desenvolvimento cognitivo, a reabilitação, todo o passo a passo educacional, todo o passo a passo de inclusão, todo o passo a passo para adaptar aquele aprendente, aquele modo de ser conduzido, daquela habilidade, desenvolver a habilidade dele. Então, assim, é um processo. E a gente tem todo o processo de atendimento que até o psicólogo faz, o psicanalista faz, o psicomotricista faz. Com todo aquele processo de entrevista, de anamnese, de estar ali registrando toda esse apanhado todo para ter um relatório, para ter uma devolutiva, a gente faz, até um pedagogo também faz, o seu diagnóstico, a sua sondagem, o seu diagnóstico, o seu registro e dá a sua devolutiva, né? Então, assim, tudo tem que ter aquele registro e tá arquivando ele, né? Colocando ele lá para quando necessário utilizar. E pedir também, né? A pessoa pedir, eu preciso levar um relatório para o meu fono que ele pediu, como é que ele está nas sessões. Você vai descrever, seguindo esse passo a passo. Eu vou deixar na descrição também as dicas do passo a passo para você estar montando o seu, tá bom? E aí você assina, carimba e coloca a sua validade, ok? Obrigadinho e não esquece de que se gostou, deixa aí seu like, curte, compartilha, que aí eu vou fazer depois umas resenhas dos livrozinhos que vocês estão me pedindo, né? São muito bonzinhos os livros. Eu comprei alguns e sempre eu até indico nos grupos, né? Dou a chave de acesso do desconto do vendedor, que é muito bacana. Eu não tenho nada, nem estou ganhando nada, mas assim, é porque é coisa boa, né? A gente tem umas meninas boas trabalhando e fazendo alguns livros e eu indico, né? Então tá bom, até a próxima.